Boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês estejam aproveitando muito esse evento. Vamos voltando? Pessoal, vocês não sabem o tamanho da minha felicidade em chamar essa pessoa que eu vou apresentar aqui para o palco. Ele é um dos empreendedores que mais me inspiram. Ele é referência quando a gente fala em Scale Up e Give Back. Ele é a personificação do Scale Up e Give Back. Para quem não sabe, ele foi diretor-geral da Endeavor por 4 anos, lá em 2004. Ele foi decisivo para a Endeavor estar onde está hoje, e a Endeavor também foi decisiva para ele. Era julho de 2011, quando o Ariel e o Renato vieram em um evento da Endeavor apresentar um outro negócio para uma banca de mentores, em que ele participava como mentor. Era um evento de pitch de scale-ups, quando esse termo nem existia ainda. Um ano depois, os 3 fundaram a 99, que viria a se tornar o primeiro unicórnio brasileiro. Falando em unicórnio brasileiro, ele lançou também em 2020 um livro que se chama Unicórnio Verde e Amarelo, contando muitos aprendizados de como a 99 se tornou a primeira empresa do Brasil avaliada em $1 bilhão. Muitos aprendizados, vale a pena para quem ainda não leu. Ele foi e continua sendo um exemplo para essas e para as futuras gerações. Além de ser um super mentor da Endeavor, no ano passado ele foi até reconhecido como o mentor que mais doou horas para ajudar as nossas scale-ups. Ele também é investidor do Scale Up Ventures e aposta no crescimento do nosso ecossistema. Paulo, é um super prazer ter você aqui, mediando esse painel que vai ser muito especial. Vem cá. Olá, olá, boa tarde a todos. Prazer ver todo mundo aqui, casa super cheia, né? Um evento completamente lotado. A gente está vivendo um momento meio diferente, né? No mundo aí de investimentos, scale-ups. E eu acho que o papo aqui vai ser muito oportuno no momento em que está todo mundo revisando um pouco o que são as prioridades, como é que as empresas devem levantar capital, se tem que buscar break-even mais cedo. Então, acho que esse papo aqui vai ser muito bacana, porque a gente está com 2 empreendedores espetaculares, que ambos passaram também pelo scale-up, muitos anos atrás, e estão construindo empresas que são referências incríveis, né? Então, a ideia aqui desse painel vai ser compartilhar essas experiências com vocês. A gente criou aqui um tema central, que se puder traduzir, não está fácil para ninguém, mas nunca foi fácil, e a gente sabe, todo mundo aqui praticamente está ligado em scale-ups, entende que é uma jornada longa, dura, difícil, e o que a gente quer fazer aqui, o objetivo principal é explorar um pouco dessas dificuldades, de como lidar com elas, de aprendizados. Então, tentar fazer realmente uma troca bem rica e bem prática, que vocês saiam daqui com ideias, com conceitos para poder botar em prática e ajudar vocês também a chegarem mais longe. Então, eu vou chamar aqui a primeira pessoa que vai participar. Ele é fundador de um banco, que é uma coisa que, quando eu estava na Endeavor, 2004 a 2008, era impossível imaginar um empreendedor fundando um banco, né? E o Banco Neon possui já mais de 16 milhões de clientes, vai faturar $1,5 bilhão nesse ano, tem 2.000 funcionários e nesse ano recebeu o status de unicórnio. Então, eu chamo aqui Pedro Conrad para compor o painel. E aí, para completar, eu acho que também a gente tem uma dificuldade grande de promover o empreendedorismo feminino. Acho que sempre foi uma pauta forte na Endeavor e a gente carece ainda de referências. Então, é muito legal de ver quando a gente tem uma liderança feminina que é tão inspiradora, que conseguiu fazer um negócio tão bacana e ganhar a liderança de um segmento que é bastante disputado, mas que é muito essencial para o país, né? Que basicamente é essa questão de gestão de talentos, recrutamento. E a GUP é uma plataforma que está hoje fazendo uma contratação por minuto. Então, no tempo aqui que a gente fizer esse painel, 60 pessoas terão sido contratadas através da plataforma da GUP. Já tem 1 milhão de pessoas que foram contratadas até hoje,
São 3 mil empresas clientes, 10 países de atuação e 30 milhões de usuários. No início do ano também fechou a rodada de Série C com o SoftBank e a Riverwood, e também investida pelo Valor, Canary, Oria e Maya Capital. Mari, por favor. Bom, vou começar só com uma lembrança rápida também. Eu vou falar um pouquinho também da história da 99 aqui ao longo do painel em um outro ponto, mas eu já não tenho mais participação na 99, né? Então, só para deixar claro, a 99 completou 10 anos semana passada. E foi uma jornada muito intensa, né? Muito rápida. A gente vendeu a empresa depois de 5 anos. E de lá para cá eu acabei fazendo outras coisas, outros investimentos, então estou ainda bem próximo do mercado de scale-ups. Mas então tudo que eu estou falando aqui em nada representa o que é a 99 hoje, eu não tenho mais nenhuma afiliação com a empresa. Então eu queria começar aqui perguntando para a Mari, né? Você começou, acho que como quase todo mundo aqui, com pouco recurso, poucos contatos. Como é que foram assim esses primeiros passos? Como é que foi botar, a gente costumava chamar na Endeavor, botar o barco na água? Legal. Gente, boa tarde. Estou muito feliz de dividir o palco aqui com vocês dois. A história da Gup, eu acho que alguns vão se identificar. A gente não teve a ideia, foi montar um business plan, sabia como empreender, não tínhamos recursos, nada disso. Eu trabalhava numa grande empresa, na Ambev, tive o insight de como que a gente poderia ter uma plataforma para otimizar toda essa parte de contratação. E aí, a princípio, era para a empresa que eu trabalhava. Depois, eu vi que isso poderia ser muito grande para ajudar outras empresas. E esse começo, Paulo, foi um pouco de loucura. Assim. Hoje, eu acho que, se eu tivesse mais consciência do que era empreender, talvez eu ficaria com ainda mais medo de sair. Eu e minha co-founder, a gente trabalhava juntas na Ambev, a gente vendeu os carros, foi morar juntas no apartamento. Depois, o terceiro fundador foi morar junto nesse apartamento, onde, olha a importância da rede, um fundador aqui, da Endeavor, falou assim, Mari, seguinte, faz conta para ficar 3 anos sem ganhar R$1. Por quê? Porque tem algo que faz o empreendedor desviar a rota, que é a falta de dinheiro. E é verdade. Então, se você fizer a conta para ficar 3 anos sem ganhar R$1, com todas as suas economias, você vai poder fazer as melhores escolhas e começar melhor esse início. E foi isso que a gente fez. Não deu os 3 anos, mas a gente vendeu o carro, pegou todo o dinheiro da nossa poupança. Eu lembro que esse início tinham várias pessoas que se interessaram pela ideia, queriam entrar, mas a gente ficava assim, deixa a gente ver se isso vai parar em pé. E aí foi quando a gente vendeu para o primeiro cliente, que foi um PPT. A gente vendeu para uma grande empresa. Hoje a Gup é bem focada em empresas grandes. Uma ideia para atender todos os países da América Latina dessa grande empresa. A gente fez uma concorrência global com outros players que já tinham plataforma. Então, o que eu aprendi? Que é a venda do sonho, né, gente? Como é importante vender esse sonho. Eu acho que a gente vendeu tão bem o sonho que eles fecharam o contrato, pagaram à vista, era do grupo 3G. Pagaram à vista, e aí foi com esse dinheiro, foi o nosso primeiro investidor anjo, foi o cliente, que a gente começou a Gup. Bom, se conseguiu o pagamento à vista do grupo 3G, dá para ver que ia chegar longe. Pedro, acho que você fez um negócio de compra coletiva antes do Neon, né? Temos isso em comum também. Talvez aqui, se perguntar, acho que metade dessa sala deve ter feito um site de compra coletiva, né? Eu lembro que foi o último negócio que eu fiz antes da 99, um dia fomos contabilizar, tinham 2.000 empresas no mesmo modelo de negócio. Como é que foi essa transição e o clique de Neon, que foi, acho que, o teu terceiro negócio que você tentou pôr de pé? Sim. Bom, tô meio nervoso hoje, porque tem muita gente que eu conheço aqui e eu acho que eles tinham que estar aqui e eu tinha que estar lá. Então, vou tentar contribuir o máximo que eu puder aqui. A gente, sim, chamava Reurbano, e a gente foi uma das 2.000 empresas, junto com outro sócio, que me ensinou muita coisa, esse sócio, by the way. Mas foi assim, um total fracasso. Assim, a gente não sabia absolutamente nada e a gente errou em tudo. Às vezes você tem que acertar, né? A gente erra muito empreendendo, mas você tem que acertar. Lá a gente fez questão de errar tudo, 100%. E em 8 meses a empresa não chegou a lugar nenhum. Mas acho que foi bom, foi um aprendizado, né? Na época era uma empresa de tecnologia que não tinha ninguém de tecnologia, ninguém que soubesse falar com alguém de tecnologia, nada, zero.
Então, foi um aprendizado relevante para os próximos passos. Depois tive uma outra empresa, que chamava Startup House, na época, junto com esse mesmo sócio. Era uma venture builder, nem existia esse termo bonito. Quando a gente começou, anjo não falava investidor anjo, né? Não tinha. Não era comum. Não, era os caras do mercado financeiro com um grande bônus. A gente pedia, dá 50 pau do seu bônus aí para a gente fazer alguma coisa com esse dinheiro. E fundos tinham 3, eu acho. Tanto que a nossa primeira rodada, eu lembro, né, como o mundo mudou, foi R$850 mil por 30% da empresa. Essa foi a nossa primeira rodada. E hoje a galera, 10 milhões por 2% fica incomodada, né? Meio louco. Mas, bom, e acho que essa, sem dúvida, a Reurbano ensinou algumas coisas, a Startup House também. E o salto para a Neon, acho que teve uma coisa muito importante, que foi, eu sentia a dor como cliente. Eu tinha 23 anos, estava de saco cheio de ter conta em banco e queria montar uma solução para mim e para os meus amigos melhor do que eu que tinha. Então, acho que isso foi muito importante. A gente nasceu pela perspectiva de um cliente. Eu ganhava R$1.500 na época, e gastava por mês e gastava R$800 por ano em tarifa. Então, acho que isso é o principal, acho que é o meu principal papel. Acho que é atrair pessoas e continuar lembrando da dor do cliente todo santo dia. Porque é muito fácil ver um gráfico lá, uma linha, está subindo, está caindo, esquecer que atrás de cada número lá é um cliente, né? E acho que essa essência de pensar no cliente todo santo dia é o que faz a gente continuar na batalha. Não, muito bacana. Acho que tem um aprendizado interessante aqui, né? Como a maioria das pessoas aqui na sala já está numa fase de scale-up, a gente acaba sendo abordado muito por pessoas que querem empreender, né? E acham que a ideia é uma coisa incrível, única, inédita, e fica esperando a ideia certa para empreender, né? Mas eu acho que aqui já tem uma lição muito clara, que, no fundo, as ideias estão ao nosso redor, né? São coisas simples, coisas que nos incomodam no dia a dia, e que, quando a gente pega para resolver o problema, vira uma oportunidade imensa, né? E acho que outra coisa também que tem muito claro aqui nessas empresas é que ainda é um diferencial você realmente entregar uma boa experiência para o usuário. Parece incrível isso, mas empresas maduras, com décadas de existência, muitas vezes ainda entregam uma experiência muito ruim. Então, os consumidores, em quase todos os segmentos, procuram alternativas melhores, né? Querem ser melhor tratados, querem ter tarifas mais justas e por aí vai. Então, se você já mapeou essas oportunidades e conseguir fazer isso, acho que já tem uma oportunidade grande, né? E aí acho que uma oportunidade muito grande também, que foi um papel fundamental aí da Endeavor ao longo desses 22 anos que opera no Brasil, é fazer isso em escala. Porque uma coisa é você ter a ideia, e também já vi muito empreendedor falar assim, eu já tinha pensado em fazer isso, mas entre pensar e fazer tem uma diferença muito grande, né? Então, tem esse desafio da execução, do dia a dia, de fazer acontecer e de conseguir realmente entregar uma experiência melhor. E quando você faz isso para um grupo pequeno, aí, na hora que começa a crescer, começa a levar para a escala, as coisas começam a quebrar, né? Uma coisa é quando você tem 5, 10 pessoas com você, depois vai para 50. Então, eu queria explorar um pouquinho esse desafio da escala, que eu acho que é uma coisa que praticamente todo mundo aqui nessa sala vive, né? Como é que vocês conseguem ou conseguiram, nessa jornada, manter vivo esse espírito de proximidade do cliente, de experiência, em momentos onde tem muita gente nova entrando na empresa, a complexidade vai aumentando? Como é que vocês conseguiram manter esse pique e não deixar a peteca cair? Começando aqui com a Mari. Legal. Eu acho que isso passa por cultura. Comportamento pode ser um comportamento que você valoriza na sua empresa, né? Puxa, o cliente, ele é importante. O cliente é a nossa razão, o cliente é o nosso patrão. E cultura, como é que a gente faz a cultura acontecer? Com exemplos. A gente fazendo o tempo inteiro, a gente dando reforços positivos, a gente falando. Então, nesse caso, eu não conheço outra forma de não ser pela cultura. Então, desde o começo, como a gente não tinha recurso nenhum, gente, vamos lá, GUP e HR Tech. Agora a HR Tech está bombando, né? O sistema está forte. Mas, na época, não tinha recurso para HR Tech. Então, a gente ficou 4 anos, assim, tirando leite de pedra. E tudo que a gente colocava para o time era, gente, a gente precisa fazer um negócio fantástico para esse usuário, que aí o negócio vai tracionar. E as pessoas vendo isso. A gente foi gastar o primeiro R$1 em marketing só na nossa última rodada, começo de 2020. Era tudo orgânico. Então, eu acho que isso entrou na raiz do negócio, que é a cultura. Então, a gente tem um valor da nossa cultura que chama brilhar os olhos. O que é brilhar os olhos? Brilhar os olhos é para um cliente interno, é para um cliente externo, é você fazer tudo com muito carinho, com muito cuidado para encantar.
E aí, na hora que a gente pode estar desviando, porque está ficando grande, porque um monte de gente está entrando, acha que, né, não precisa ter todo esse carinho, a gente vai lá e reforça que isso é importante. Seja numa avaliação de desempenho, seja quando a gente promove o sócio, seja em todos os incentivos que a gente tem que criar para valorizar um comportamento dentro da cultura. Então, é um pouco como a gente enxerga, sabe? Legal. E contigo, Pedro, como é que foi? Eu estava prestando atenção porque acho que a gente tem que aprender isso também, porque acho que a gente, assim, esse foi um puta ponto importante da história da Neon. A gente lançou com 8 pessoas no time e em 6 meses de desenvolvimento uma primeira conta digital. Na época foi a primeira conta digital do Brasil. Primeiro dia, 5.000 pedidos de abertura de conta. Segundo dia, pelo amor de Deus, para com isso aí que vai dar merda. Ferrou. Já a gente não tinha. Quando a gente bateu o primeiro 1 milhão de clientes, a gente se viu num problema gigante, que é a gente não tinha nem nos melhores sonhos projetado um crescimento tão acelerado. E aí a gente teve que começar a trocar a turbina enquanto o avião estava voando. E aí todo mundo acho que vai entender, né? Porque você pega e faz a arquitetura, a estrutura do melhor jeito possível, mais escalável, mas vai demorar mais. Ou você lança o MVP, testa, não sei o quê, e depois você sabe que vai dar merda porque o volume, e aí tem que refazer. Esse é o desafio que a gente tem que tomar decisão todo dia. E não muda, porque até hoje a gente tem, né, para um novo produto, a gente pensa, vamos fazer o mais bonito, escalável para triplicar na base, ou faz rápido, testa, vê se funciona, e depois você tem que ir melhorando. Tem teoria e livro bonito para os dois lados, que provem os dois lados. Mas só a gente, no final, que tem que puxar o gatilho e escolher para cada decisão como vai. É um equilíbrio, Paulo, depende do momento da empresa, mas isso pode ditar muito sucesso ou não sucesso. A gente teve, acho que a gente poderia ter morrido ao longo da jornada por ter feito, a gente teve que ficar 2, 3 anos, Paulo, só consertando a Neon para conseguir atender num bom nível de serviço, porque os produtos não paravam em pé com o volume que a gente ganhou. Falar, é um problema bom de ter. Se você tiver 2, 3 anos para consertar. Então, eu acho que isso é um negócio muito importante para ponderar. Né? Qual que é o mínimo necessário de escalabilidade do seu negócio, dado a curva que vocês querem ter, versus o quanto você quer lançar rápido para testando. Não sei a resposta, cada desafio é um desafio. Mas isso foi, sem dúvida, central para a gente. Não, perfeito. Acho que também aqui fica um aprendizado, né, que a gente costuma falar para os empreendedores que, principalmente nessa fase de scale-up, né, às vezes as pessoas falam assim, daqui a 1, 2 anos a coisa vai ficar mais tranquila, vai ficar mais fácil. E eu costumo brincar que se o negócio não for bem, vai ficar mais difícil. E se o negócio for bem, vai ficar mais difícil ainda. Né? Porque na hora que você sai de contratar uma pessoa por semana, ou sei lá, uma pessoa por mês, para uma por semana, para uma por dia, para 3, 4 por dia, muda exponencialmente a complexidade, né, da gestão, o desafio de manter a cultura, de trazer as pessoas certas, de manter um alinhamento. Né? Então, eu acho que, para todos nós aqui envolvidos com o Scale-Up, tem que entender que a jornada ela é intensa e ela não fica mais simples, mais fácil. Né? E eu acho que a gente tem que encontrar as formas de lidar com isso da melhor maneira, mas não se iludindo, achando que daqui a 2 anos vai estar tranquilo, porque não vai. Né? E aí, nessa linha, acho que é legal tentar falar um pouquinho de alguns aprendizados, alguns erros que vocês fizeram, porque, obviamente, todo mundo erra bastante na jornada também. Né? A gente tende a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, que a empresa que ficou grande, virou unicórnio, acertou tudo, mas a gente sabe que nunca é assim. Né? A jornada nunca é feita só de acertos. Né? Então, talvez até pegando assim de todo o histórico, alguns erros que vocês tiveram relevantes, que trouxeram aprendizados muito importantes dali para frente. Mari? Legal, vou começar, a gente vai trocando aqui. Tem um que eu gosto sempre de reforçar, porque é um momento muito crítico nosso, que é na captação do investimento. Eu nunca tinha captado, não sabia como fazer isso. Então, o início da nossa captação foi a gente negociando quase uns 6 meses com um investidor, sem eu ter feito a lição de casa. Sem eu ter ido lá, entendido quem que eles tinham investido, pegado feedbacks, entender um pouco mais, né, até dos termos, né, que eles podem dividir antes do term sheet com você. E aí que a gente perdeu um super tempo, eu estava mega iludida, quando a gente recebeu o contrato, aí eu falei, puxa, acho que tem alguma coisa errada aqui. Aí o que eu fiz? Fui compartilhar com um empreendedor aqui da rede,
E aí ele fez assim, Mari, não pega. Se vocês pegarem, vai trazer problemas para vocês vão perder um monte de coisa, ele está colocando cláusulas que não fazem sentido. E aí, assim, tem vários erros. Não fiz a lição de casa, não tinha um plano B, e eu estava com 2 meses no caixa. E aí foi a hora que a gente falou aquele dia, né, da força da sua rede de proteção, que, no meu caso, eram os fundadores. Sou eu, mais 3 fundadores, onde a gente se uniu e falou assim, olha, a gente tem 20 pessoas aqui para continuar pagando salário. Errei, me iludi, né, mas agora a gente vai ter que se ajudar. Então, a gente vai pegar mais aquele restinho da poupança que tinha, a gente vai pegar aquele restinho que restou, vai colocar e a gente vai se ajudar aqui. Gente, aí eu tenho uma história aqui, ela é triste, mas ela se torna até engraçada, que a gente gosta de contar muito essa história, que assim, um dos cofundadores foi parar no hospital, de tanto que comia miojo. Olha isso, comia tanto miojo, nessa época que eu economizar dinheiro, mas eu gosto de contar porque, poxa, hoje, né, tipo, a gente só vê as notícias boas do jornal, né? Pô, captou 500 milhões e tal. Mas, gente, essa foi a nossa primeira rodada, a gente quase falhou. Então, ficou um puto aprendizado para fazer lição de casa antes de qualquer rodada, independente do nível da sua rodada. Eu vou precisar de 1 hora para falar de problema. Não, eu acho que... Vamos lá. Eu estava pensando como eu ia responder, e na vida pessoal eu acho que eu me arrependo mais das coisas que eu não fiz do que das coisas que eu fiz, mas na empresa eu definitivamente me arrependo mais das coisas que eu fiz do que das que eu não fiz. Vou explicar o porquê. Meu perfil é, puta, que legal isso aqui, não sei o quê, vamos fazer. Aí pega uma galera e começa a fazer. Puta, que legal aquilo ali, vamos fazer. Quando você vai ver, você já tem tanta coisa que está rolando, quero que você põe no ar para dar manutenção para aquela quantidade de coisas, você precisa de 5 vezes a quantidade de pessoas. Porque a gente pensa no caminho feliz, normalmente, né? Vou dar um exemplo. Cashback, cashback não, chargeback. Passou uma transação no cartão, a pessoa não reconheceu. Quando você tem 1000 cartões, uma pessoa, você faz uma na mão. Alguém reclamou que não é transação, devolve o dinheiro. Quando você tem 10 milhões, aquele 0,1% já virou um puta problema. Só que você nunca montou, isso não faz parte do MVP de ninguém, né? Você só passar o cartão é o MVP. Então, assim, só dei esse exemplo para explicar que, às vezes, eu sei que é difícil, e, de novo, é uma decisão super difícil todo dia, mas fazer menos, mais bem feito, normalmente é o melhor caminho. E é difícil para mim falar isso, porque até hoje eu fico cutucando todo mundo para fazer mais coisa na empresa. Não, vamos fazer esse produto, puta, no-brainer, é muito fácil, vamos fazer. E aí eu respiro. Pelo menos eu aprendi a dormir sobre o problema, para no dia seguinte, racionalmente, falar, não vamos fazer, vamos focar no que a gente tem, antes de lançar um outro. Erro muito isso também, Pedro. É difícil, é super difícil. Então, eu acho que, normalmente, menos, mais bem feito é melhor do que mais mal feito. E demorou muito para eu aprender, e acho que agora a gente está aprendendo. E a outra coisa que eu ia falar é os erros mais comuns que eu acho que eu cometi, também é outro clichê, mas é com pessoas. E eu vou dar um exemplo, eu me peguei assim, há um mês atrás, todo mundo que passou por isso. Tem aquela pessoa que é boa, aí não está performando tão bem, mas já está 5 anos na empresa, 2 anos na empresa, aí você dá mais uma chance, aí depois você dá mais outra chance. Pô, não, mas vamos mudar a posição, vamos colocar ali. No fundo, você sabe que não é a pessoa certa mais para aquele desafio, mas você demora postergar. E aí você só relembra da importância na hora que você vai lá tomar decisão e as pessoas ao lado falam, porra, a gente achou que você nunca ia fazer isso. Então, você tentando proteger alguém, você está prejudicando todo mundo ao redor. E é muito fácil a gente fazer isso, porque a gente constrói a empresa em relacionamento, né? Na hora de contratar com pouco dinheiro, porra, vem para cá, sai dessa empresa, ganha 1/5 do que você está ganhando, a gente vai montar um sonho. E depois tem que bater no ombro e falar, putz, não dá dando mais. É difícil, mas todas as vezes que eu posterguei a decisão difícil, eu me arrependi. Então, por mais que seja duro, é voltar ao básico. Você já sabe, vai e faz. É melhor você se arrepender aí de ter feito antes do que ficar enrolando. Tem muitos side effects, né? Manter uma pessoa que você sabe que não vai rolar. Não, perfeito. E acho que nesses momentos também de aprendizado é onde todo mundo cresce, né? É onde o founder cresce, e o founder precisa crescer muito conforme a empresa cresce também, né? Senão, o founder é que vira o limite para o crescimento da empresa, né? Se a gente também não evolui, não se recicla, não pega a referência, não cresce profissionalmente, não aumenta o nosso repertório, a gente começa a segurar o crescimento da empresa, né? Então, acho que é uma das
grandes questões aí, essa jornada do próprio founder de crescimento para o negócio poder também deslanchar, né? Aí, pensando um pouco nesse... O Pedro mencionou que quase quebrou, você falou quase quebrou, né? O Pedro acho que não. Talvez ele quebrou antes. Mas já. Na 99 a gente quase Quem quebrou. nunca? Então, na 99 a gente quase quebrou algumas vezes também. Essa é uma boa pergunta aqui. Por favor, levanta a mão quem quase quebrou. O pessoal quase quebrou. Os outros ficam espertos. Que não chegou ainda. E aí, vou emendar uma pergunta aqui. Nesse momento, como é que vocês fizeram para manter a motivação das pessoas? Porque é um momento muito duro, né? As pessoas percebem que o negócio está indo mal, que pode quebrar a qualquer momento, vai faltar caixa. E assim, eu lembro na 99, nos momentos que isso aconteceu, um clima de enterro, tipo, o jogo acabou, o sonho acabou, tudo perdemos e tal. E eu acho que aí recai muito nas costas do founder, de puxar todo mundo para cima e falar, não, gente, o jogo não acabou ainda, né? A história da maratona não é 100 metros rasos, vamos voltar, vamos virar, etc. Né? Então, acho que nessa hora cai uma responsabilidade muito grande, todo mundo olha para o founder para ver, putz, como é que a gente vai sair dessa? Como é que vocês lidaram com isso? Como é que a gente lida, né? Porque isso é o tempo inteiro, assim. Tem uma passagem nossa que isso ficou muito marcado, que foi no início da pandemia, início de 2020. Qual foi o comportamento comum de todas as empresas? Parar de contratar. E nosso principal business é contratação. E naquele momento a gente estava para fechar a nossa penúltima rodada. E eu lembro que, assim, em questão de um mês, eu tinha mais de 50% da nossa base levantando a mão para um possível churn. Gente, foi desesperador, desesperador. E aí, para adicionar, todo mundo com medo. Aquele momento de pandemia onde estava o time inteiro com receio de ser demitido, lembra? E aí, eu acho assim, algo que nos ajuda é que a gente pega de novo a cultura. Então, a gente tem um valor que é transparência e integridade. E aí, nesse momento, eu fui lá, e eu tinha que ser essa heroína aí, mas eu não fui. Mas eu acho que isso foi bom, acho que esse foi um principal aprendizado para mim, de ir lá na frente e falar assim, gente, é o seguinte, o negócio está feio mesmo. Está acontecendo isso, abrimos todos os indicadores, e assim, eu não consigo hoje responder para vocês que eu não vou demitir. Agora, só vai depender, eu só consigo prometer o seguinte, que se a gente superar esse negócio, a gente pode crescer pra caramba, porque a gente ainda vai garantir esse investimento, ainda vai conseguir fazer isso. Mas eu vou precisar de vocês. E eu acho que o compartilhar, se você está vulnerável como líder, acho que foi um grande aprendizado. Porque o time pega aquilo e fala, putz, vamos. Eles se veem parte da solução também, porque eles são parte da solução. E acho que em vários momentos da GUP, meio sem perceber, a gente foi fazendo isso, de mostrar o que está bom. A gente é uma empresa que ama bater recorde, comemorar, tocar sininho, subir na mesa, tocar tambor. A gente vem de Ambev, né? Então, a gente adora isso. Mas, quando o negócio está ruim, a gente fala também. Então, acho que isso ajuda você não trazer tanto peso para você que você sempre tem que ter todas as respostas, tem que estar tudo ótimo, porque não tem que estar. Aí, tem mais duas coisas que me ajudam muito. É essa cumplicidade entre os sócios, entre os fundadores. Eu não sei se vocês têm isso com seus fundadores, às vezes pode ser com um coach, com um mentor, com alguém da família, mas não sei, pelo menos para mim me ajudou muito ter algumas pessoas que eu podia ser sincera que o negócio estava ruim, que eu estava com problema, para um ajudar o outro. A gente já teve nos 4 fundadores que teve burnout, teve uma puta crise de ansiedade, hoje está super bem, né, um mega exemplo de liderança, mas teve tudo isso, mas um ajudando o outro. E aí, eu fui aprendendo também o que me motiva, né? Porque você tem que ter, assim, a montanha-russa do empreendedorismo é você lá embaixo, posição fetal, mas para compensar essa energia tem que ter momentos de glória, né? Momentos de felicidade. E o que me dá esse momento de felicidade? Acho que encontrar isso, que exige autoconhecimento, é importante na jornada. Tem 2 coisas que me dão felicidade. Um é bater meta, conquista. Nossa, o negócio pode estar difícil, eu posso ter dormido pouco, mas se estiver batendo meta, eu fico feliz. Isso me deixa muito feliz. E o outro é pessoas. E aí a gente está num momento que está ruim, né? A gente se encontrar com pessoas, a gente ter relacionamento, porque está todo mundo ainda afastado. Então, esse a gente ainda está encontrando formas de, como é que
ainda assim a gente tem esse negócio do convívio, do relacionamento, que no final do dia ajuda muito a gente entender que isso não é transacional, isso é algo ainda maior. E esse segundo ainda estou aprendendo as formas de como fazer nesse momento. Legal, acho que na 99 a gente fez muitas dessas coisas também, e eu acho que, tradicionalmente, os founders brasileiros tinham muita dificuldade em compartilhar os grandes problemas com o time, né? Talvez por uma crença de que as pessoas iam querer sair da empresa, ou que as pessoas iam ficar desmotivadas, e a minha experiência foi muito parecida com a sua. Assim, na hora que você junta todo mundo e explica a real, dá uma liga, dá uma união, e as pessoas realmente se unem para virar o jogo, né? E até nessa hora, isso eu conto bastante no livro, era um momento que a gente estava mais fragilizado da história. Assim, a gente estava, foi abril, maio de 2016, a 99 naquela época estava arrecadando, faturando uns 2 milhões de reais por mês e custando 6. Então, todo mês eram 4 milhões que iam embora, né? E a rodada que a gente ia fazer ia atrasando, ia atrasando. E uma hora a gente teve que fazer uma redução de gente, que é sempre muito doloroso para o empreendedor, né? 1 a 1 já é difícil, quando você faz 10%, 15%, vários de vocês estão vivendo isso hoje em dia, é muito duro. Mas o fato da gente fazer isso de uma vez, conversar sobre por que a gente estava fazendo e ter um plano de futuro, acho que ajudou muito. A gente teve o nosso luto, estamos num momento difícil, não vamos dourar a pílula, realmente a situação é complicada, mas a gente tem um plano, a gente acredita, o sonho ainda está lá, e a gente tem um caminho. E aí, eu acho que uma coisa que ajudou muito, no caso da 99, foi ter esse tempo de luto, ter essa transparência, mas virar rápido essa página e aí orientar para frente. Então, o que a gente pode fazer? O que é o plano, né? E eu acho que os melhores empreendedores, o que acaba muitas vezes sendo a diferença entre você quebrar ou virar um unicórnio, é ter essa solidez de continuar acreditando no sonho e buscar e passar isso para as pessoas, né? Então, eu acho que tem que ter o tempo, tem que ter a transparência, mas depois tem que virar uma agenda produtiva de novo. Tem que tirar toda a energia ruim da frente e falar o que eu controlo, né? Queria levantar uma rodada, não consegui. Ok, o que eu posso fazer? Outro dia até estava fazendo uma mentoria para um empreendedor aqui do Scale Up, e eu falei, a gente viu o que a gente podia cortar de despesa, mas a gente tinha já mapeado algumas oportunidades de gerar mais receita rápido. E a gente fez os dois, né? E daí ele até falou, nem tinha pensado nisso. Eu tinha pensado que qualquer alavanca de geração de receita ia levar 6 meses, 12 meses para virar e não ia resolver meu problema. Mas você tem que estar sempre olhando os dois lados, né? Eu acho que o pior problema na crise é se você olhar só o lado ruim. É se você olhar só a dificuldade e parar de olhar as oportunidades. E muitas vezes a saída está em fazer os dois. Fazer as reduções que são duras, difíceis, mas também acelerar algumas coisas, algumas iniciativas de monetização, né? Em modelos de marketplace, a gente vê muito comum que os marketplaces não querem cobrar nada para não criar atrito. Se tiver custo, vai entrar menos gente. O pessoal não vai querer usar a plataforma, vai sair. Mas você tem isso mapeado. E, às vezes, na necessidade, foi que a gente realmente teve a coragem e acelerou de fazer, e acabou dando muito certo, né? E eu tenho visto isso com muitos outros marketplaces também, que, às vezes, são inviáveis no modelo atual, mas, na hora que começam a virar a chavinha para monetizar algumas coisas, a coisa funciona, a receita muda bastante e a empresa consegue parar de pé sozinha, né? Nossa, só complemento, esse negócio do plano é muito importante. E, às vezes, na dificuldade, é muito difícil ver as coisas positivas, mas você como fundador, né, acho que o negócio legal é como é que você acha... Gente, está dando um resultado. Assim como eu preciso do combustível, o time precisa do combustível também, que tem alguma coisa que está evoluindo. E a gente tem que encontrar e dando assim, os gatilhos certos, igual cultura, que é reforço. O resultado também é reforço, né? Como que você vai achando, aqui a conversão está melhorando, aqui está, gente, vai dar. Né? E aí faz dobrar, faz crescer. Acho que foi muito assim com a gente também. Como é que foi contigo, Pedro? Eu vou tentar trazer uma perspectiva diferente, porque eu concordo com o que você falou, é isso. Mas eu acho que também queria desmistificar um pouco, porque, sei lá, eu investi em umas startups ano passado, como anjo, e aí agora que, né, a gente está vivendo um inverno aí das startups, a galera, e aí, eu ia captar, e não sei o quê, e, estava queimando tanto, se ferrou. Eu acho que a gente tem que também... Acho que é parte da vida de empreender, né, Paulo? Assim, a gente reclama, fechou o mercado, porque eu acho que a gente estava muito mal acostumado. Pega meu pai. Meu pai foi construtor. Estava construindo 2 prédios e veio o Collor. Pegou a conta. Aí
inflação era não sei das quantas numa época. Aí, não sei o que, ferrou. Aí, um dia, foi lá, o fiscal, não sei das... Assim, empreender é que a gente está acostumado num mundo diferente, mas empreender num mundo mais raiz todo dia é um leão para matar. Assim, a gente... E sem grana, e sem fundo, e sem venture capital, sem porra nenhuma. É no bolso, e vai lá e se endivida, e é o banco que financia. Eu acho que talvez o que a gente está tendo agora é voltando a lembrar que empreender, de fato, é uma maratona em qualquer setor, qualquer business, qualquer negócio. E mesmo com 1 bilhão em caixa, você vai ter problema, vai ter desafio, vai ter que lidar. E nessas horas que você vê liderança, né? Aí que você vê gestão. Vou dar um exemplo. Assim, eu acho que a gente teve um incidente muito grave há uns 5 anos atrás, que foi o nosso banco parceiro, foi liquidado lá atrás, não sei quem lembra essa história, que era o Banco Potencial, foi liquidado pelo Banco Central, e a gente fechou. Chegou um dia, 6 da manhã, o Banco Central ligou e falou, seguinte, a operação acabou, que era do banco parceiro. Então, naquele momento, a gente não existia mais. Minha cara estava em todos os jornais, eu tive que explicar que não era a gente. E em 72 horas, a gente tinha que migrar 100% das nossas operações dos clientes, na época, acho que tinha, 70 mil clientes, para um outro banco. E a gente conseguiu fazer, mas naquele momento foi o menor momento de turnover da Neon. Menor momento de turnover. É impressionante como o time funcionou de um jeito que a gente nunca mais funcionou. Em 72 horas a gente teve a maior performance da história. Porque ali a liderança é o seguinte, é muito claro o que a gente tem que fazer, o objetivo está claro, todo mundo sabe. Segunda-feira, se a gente estiver funcionando de novo, a gente está vivo, senão a gente está morto. Simples. E aí eu vou pegar um pouquinho do que você falou, a rede de proteção, né? Porque eu acho que se eu estivesse sozinho naquela bucha, tinha dado merda. Mas, tinha outros sócios bons do lado. E tinha fundo do lado, tinha sócio que ajudou. Então, uma hora caía um no chão desfalecido, 20, 40 horas sem dormir, um colocava comida na boca do outro, falava, vai dormir você ali no sofazinho da reunião, e voltava, o outro começava a chorar, o outro falava, vamos lá, vamos conseguir. Então, eu vou plagiar um pouco, que a gente teve uma mentoria com o Beto Sucupira, né? Foi bem legal. E ele falou, para mim, tempo bom ou tempo ruim, eu estou sempre igual. E, isso ficou na minha cabeça. Ele falou, gente, vocês estão com esse problema? Semana passada, a minha fábrica foi bombardeada na Ucrânia. E semana retrasada, tive problema no país X, que outro míssil... Problema a gente vai ter para cacete. Vai ser de caixa, vai ser de pessoa, vai ser pessoal, vai ser... A forma como a gente lida é que vai mostrar se a gente é um bom líder ou não. E esse é o papel do CEO. Né? Esse é o papel do time de founders. É liderar em tempos difíceis, que liderar em time, na hora que está ganhando é fácil, é moleza. Cai um monte de dinheiro no bolso, contrata um monte de gente boa, a vida é legal, é linda, maravilhosa, as campanhas de marketing têm aquelas campanhas maravilhosas, e a hora que o dinheiro que acaba é que você vê quem sabe navegar bem. Então, acho que tem que desmistificar um pouco, né, para não ficar é o inverno das startups, é o inverno... é mais uma lombada que a gente vai passar na vida. E quem souber navegar bem vai passar. Acho que tem que ir. Eu acho ótimo ter essa perspectiva. E, na verdade, assim, todo mundo tem que olhar a sua empresa, seu negócio. Né? Não dá para seguir uma regra geral do mercado. Né? Tem dinheiro, todo mundo acelera. Acabou o dinheiro, todo mundo freia. Então, no fundo, quem tem que dosar, né, o freio e o acelerador são os founders, é o CEO da empresa. E não quer dizer que tem que ser binário. Né? Até eu gosto muito de uma metáfora que tem no automobilismo, para quem gosta de acompanhar, que é o punta-taco, que é você pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Né? Pouca gente sabe, que não acompanha automobilismo, que os pilotos profissionais fazem isso. Eles entram na curva pisando nos 2 pedais. E aí ele já vai dosando para não escapar na curva, mas para entrar acelerado no retão. Né? E eu acho que esse talvez seja o principal papel do founder, porque está cheio de curva. E se você for totalmente acelerado, você sai da curva. E se você frear demais, também você vai ser ultrapassado por todo mundo. Né? Então, essa sensibilidade, essa execução no dia a dia, cabe a nós. Né? E aceitar que vai ser assim. Eu tenho um brotherzão meu que falou, vou começar a empreender. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vai. Vai trabalhar numa empresa. Cara, você não é para você. Você é um cara que gosta de trabalhar no seu horário certinho, não gosta... Se você está empreendendo e está liderando uma empresa, tem que saber que esse é o jogo. Que vai ter tempo difícil, que vai ter que cortar gente, que vai ter que contratar gente, que vai passar perrengue. E é a vida. E tem menos romantismo do que parece. É perfil. Agora, sabe lidar com isso, sabe lidar bem, você vai navegar bem nesse mercado. Aí,
Ele também falou outra coisa, vou plagiar ele, ele falou, não dá para desperdiçar uma boa crise. Né? Ele falou, não dá para desperdiçar uma boa crise. É na crise que você sai melhor competidor, é na crise onde você faz uma boa aquisição, é na crise onde você torna o seu business mais eficiente. Então, estou plagiando bastante, foi boa aquela... A Endeavor que organizou, tá vendo? E aí, lembrando de tantos nãos que a gente recebe, né? A gente recebe muito mais não do que sim, como é que vocês fazem para manter a motivação, a crença no sonho, a autoconfiança para seguir no jogo? Ultimamente, eu estou conversando com vários founders, e pode ser um pouco do momento, mas eu estou sentindo muita gente cansada, sabe? Muita gente cansada. E aí que, assim, eu vim, né, eu trabalhava numa empresa também no ritmo acelerado, comecei a empreender no ritmo acelerado, e teve vários momentos da jornada que quase pifei. E aí, faz uns 2 anos, assim, eu tomei a consciência de algo que deveria ser básico, mas às vezes você tem que, né, aprender assim um pouco mais na dor de, caramba, se eu não estiver bem, é um negócio tão simples, né, a máscara do oxigênio, se eu não estiver bem, não vai rolar. Porque se a Gup está crescendo, nunca a gente deixou de crescer 100% ao ano, no mínimo a gente cresce todo ano 100% ao ano. Então, eu, Mário, eu tenho que crescer 200%. Então, isso quer dizer que cada 3 meses eu tenho que abandonar tudo que eu acreditava lá de rituais, de rotina, tenho que refazer minha agenda, mudar os rituais, blá, blá, blá. É cada 3 meses fazer de um jeito diferente. Então, eu tenho que estar bem. E aí eu comecei a fazer um negócio que é ter muita disciplina na minha agenda pessoal, porque eu sou chata com a minha agenda da Gup, sou muito chata. Então, até hoje, assim, eu não tenho ninguém para me ajudar com a minha agenda, porque eu acho que a agenda é um negócio tão importante que eu sou muito chata. Então, eu tentei levar isso para o pessoal. Então, a cada 3 meses, eu vou lá, organizo minha agenda pessoal, o que eu quero fazer até no final de semana, né? Tipo, poxa, quem são as pessoas da família que me dão energia que eu quero? Se eu não planejar, não pôr na agenda, não vai acontecer. Então, eu fui aprendendo isso. Por exemplo, eu amo viajar. Então, tem algumas pessoas aí que me seguem e veem, caramba, Mari, só te vejo viajando no Instagram. Eu falei assim, não, gente, não tem essa percepção, não. Não vem, não, porque, assim, não final de semana, eu estou trabalhando muito, mas, final de semana, sim, eu realmente priorizo para poder viajar, me reenergizar. Por quê? Porque eu quero que a Gup seja uma empresa que sobreviva. Eu não tenho planos de que seja vender a Gup. Eu quero realmente que seja um negócio gigantesco. Então, tem que estar bem. E aí eu fui levando essas coisas para a vida pessoal também. Além da rede de proteção, que é psicólogo, né, gente? É bom fazer terapia, coach. Pô, quem são os seus mentores que você de verdade pode ser vulnerável? Quando o bicho pega, fala, puta, problemaço aqui, não consigo resolver, me ajuda. Então, isso eu fui também, que nem um atleta, né? Outro dia eu estava vendo isso, assim, com uma pessoa que faz triatlon, que ele falou assim, pô, à medida que você vai avançando, você vai criando toda uma rede de apoio, o nutricionista power, o não sei o que power. Pô, e aí a gente como empreendedor? A gente é um atleta, né, feroz nessa jornada. E qual que é essa rede de apoio que você está criando para te deixar bem, para você conseguir fazer a maratona e não a corrida de 100 metros, sabe? E contigo, Pedro, como manter a sanidade mental fora? A gente já viu que é maneirar no miojo. Não, acho que rede de apoio é importantíssimo. A Endeavor, a primeira vez que eu vim para a Endeavor, não foi pelas que não sei se você sabe disso, eu estava, não sei o que rolou, que eu fui no encontro de empreendedores Endeavor. Eu falei, vem cá ver como que é. E você que foi falar, você que estava falando. E depois que eu saí, era um grupo pequeno, né? Depois que eu saí do bate-papo, juntou uma galera de empreendedores, o pessoal da Madeira, foi lá que eu conheci eles também. Ali. E a gente começou a falar dos problemas da vida, né, da empresa. Puta, porque é muito fácil o empreendedor falar que está indo tudo bem. É normal, a gente tá always pitching, mas aí eu, contratei um cara fez uma merda, não sei o que. E aí você começa a trocar uma ideia, eu me senti muito bem. Acho que essa rede de apoio é importante. Então, também faço coach, também parei com psicólogo, mas já fiz psicólogo. E outra coisa, acho que eu tentei balancear muito bem o quanto você deposita de energia sua para a empresa, quanto você deposita para a família, quanto você deposita para os amigos. E aí eu gosto de só contar um casinho. A gente estava num dia, puta merda na empresa, só bucha, na reunião, problema, né? A gente estava numa sala discutindo um puta problema. Aí, do nada, alguém fala, puta, vocês viram o que aconteceu? Um dos sócios está com um tumor no cérebro, nível avançado, e acabou de descobrir. A chance dele sobreviver é baixa.
a gente estava uma merda, assim, estava com problema. A gente olhou um para o outro e falou, cara, isso aqui que é problema. O nosso não é, o nosso a gente vai dar um jeito. Isso aqui é problema. Então, acho que é importante também saber balancear, né? A vida pessoal, profissional, é isso que você estava falando. Sem sombra de dúvidas, isso é muito importante, porque é uma maratona, de fato, você tem que estar bem, senão você vai cair nos 100 metros, lá vai cair no segundo quilômetro. Mas aí eu vou conectar um pouco, você falou assim, com tantos nãos, né? Como vocês se preparam? Assim, tudo que a gente vai fazer lá na Neon, fundraising é um clássico. Todo fundraising você fala com, sei lá, na última gestão, 90 fundos. 90, assim, tem um pipeline gigante. E 5 vão falar, 2, 1 vai falar o que sim, né? E os outros vão não. Então, até compartilhar um pouco o que eu fiz na última rodada, a gente estava fundraising, a gente estava vendo um deal estratégico e a gente estava um fundraising com estratégico. Ao mesmo tempo, full power, a gente assumindo que os 3 iam dar errado. Mas os 3 chegam a dar certo. No final, a gente teve chance de escolher entre 2. Mas podia ter dado 1, podia ter dado 0. Mas por que eu estou falando isso? Porque também investindo em startups, algumas agora, é aquilo, pô, estou quase levantando. Não, caixa vai durar mais 3 meses, eu estou quase, o term sheet já está chegando. Puta, ele vai me dar a resposta amanhã. Não, o term sheet já chegou, já assinei, mas puta, não é binding. Não. E aí eu falo, e se por um acaso der errado? Aí, caralho, né, pode dar errado. E a pessoa não se preparou para o não. Então, acho que também, acho que tem que se preparar para todos os nãos possíveis, já considerando que vai ter um não. Se não tiver, ótimo, mas vai ter. E se não tiver, beleza. Então, acho que tem que se preparar muito da forma que você falou, né? A gente tem que se cuidar e se preparar para os não, saber que os não vão ser parte da jornada. Não, perfeito. Eu acho que isso a gente tem visto muito agora, né? Porque realmente as rodadas deram uma secada, os múltiplos diminuíram, né? E, putz, tem que ter vários planos, né? Eu falei um pouquinho antes de focar, os melhores empreendedores focam naquilo que você pode controlar, né? Então, tenha plano A, B, C, porque você vai precisar, alguma hora você vai precisar tirar o plano Z da gaveta, e se você não tiver ele, você quebra, né? Então, acho que é importante ter essa disciplina, a gente está sempre pensando, e se não der certo, nunca apostar todas as fichas numa coisa só, por mais que ela pareça que está quase fechando, né? Sempre estica um pouco mais, atrasa. A gente viu alguns term sheets aí que não são buy, de serem tirados da mesa, que é uma coisa que não se via anteriormente, né? Então, às vezes a empresa já estava contando com aquilo, não, daqui a um mês vai cair a grana e não tem mais grana. Então, acho que essa é uma lição bem importante aí para todos os empreendedores. E acho que um ajuste também, né? A gente costuma falar muito em cash burn e runway, né? Eu odeio os termos, porque acho que cash burn, assim, ninguém gosta de queimar dinheiro, né? Ninguém sai daqui, pega a nota de R$100 e sai queimando. E eu acho que tem uma diferença fundamental quando você está empreendendo, se você está investindo em geração de valor ou se você está jogando dinheiro fora. Eu acho que nos últimos 3 anos se jogou muito dinheiro fora. Não quer dizer que você não vai errar em algumas coisas. É óbvio que você vai errar, é óbvio que você vai fazer alguma iniciativa que não vai dar certo e aquele dinheiro foi perdido. Mas, no geral, eu acho que a cabeça do empreendedor, do fundador do time, tem que ser não quanto caixa eu estou queimando, né? Eu até bania esse termo na 99, a gente não falava em queima de caixa. E você tem métricas de olhar geração de valor, quantas pessoas estão entrando no marketplace, quantas corridas estão fechando, quantos novos motoristas, fidelização. Você tem uma série de métricas, mesmo se ainda não tiver faturamento, que você consiga ver se você está criando algo que é saudável, que para de pé, que se sustenta, né? E a questão do runway, né, que é a conta que todo mundo pergunta, qual que é o teu runway, quantos meses você tem de caixa, ela é um cenário que só faz sentido se você só está levantando rodada atrás de rodada, né? Que, no fundo, aí o conceito é quantos meses eu tenho para a próxima rodada fechar. Só que não é o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Aliás, esse cenário é um cenário que sempre foi o cenário corrente. Nos últimos 3 anos é que mudou um pouco. Então, um exercício que eu tenho sempre convidado os empreendedores a fazerem, em vez de pensar quanto caixa você tem e quantos meses isso dura, é pensar qual que é o modelo de uma empresa sua que para em pé se você não conseguir levantar mais nenhum dinheiro. Que desenho isso tem? E mantém isso como um plano vivo, porque alguma hora você tem que virar algumas alavancas para conseguir chegar lá, né?
Então, eu acho que, principalmente em tempos de mercado de capitais mais duro, como é agora, é um ativo muito importante para o empreendedor já ter na cabeça qual que é o desenho da empresa que para em pé e trabalhar nesse desenho, porque pode ser o único desenho que vai ter disponível daqui a 6, 12, 18 meses. Né? Então, acho super legal. Queria fazer uma pergunta rapidinha para a Mari, só. Eu falei na introdução, né, precisamos mais lideranças femininas, fundadoras. Tem alguma dica que você pode compartilhar aí com as founders moças? Cadê as fundadoras mulheres aqui, gente? Ó, melhoramos do último, é muito bom, muito bom. Eu acho que assim, até comentei com o Paulo, né? Antes, quando me perguntavam sobre isso, eu tentava esquivar ao máximo, né? Tipo, putz, não quero ver, não tem nenhuma diferença, né? Na verdade, poxa, eu não tenho nenhum problema a mais do que os meus amigos empreendedores homens, mas eu comecei a estudar sobre o assunto e, gente, a gente tem uma discrepância no nosso ecossistema, né? A gente, poxa, eu acabei de fazer uma última rodada, diferente das outras que eu fiz, que era um pouco mais early stage, eu não vi nenhuma mulher. Nenhuma. Negociei com nenhuma mulher. E o que isso traz? Isso traz uma síndrome do impostor, isso traz você sempre estar se questionando, será que eu sou a pessoa certa para estar ali? Então, a importância que a gente tenta levar para as nossas empresas, né, de diversidade, representatividade, é também no ecossistema. Então, para você, mulherada aí que está empreendendo, é para você entender que, sim, tem algumas coisas que vai te atingir em alguns momentos, como o síndrome do impostor, aí, que pode ser maior e tudo mais, mas, de novo, sabendo disso, como é que você se prepara? Então, na última rodada, puxa, eu sabia que ia ser um negócio um pouco mais complexo, porque a gente estava fazendo uma rodada, a gente estava integrando o nosso primeiro M&A e comprando o principal concorrente, tudo ao mesmo tempo. E aí eu precisei me preparar ainda mais psicologicamente para lidar com algumas coisas. E também é muito legal ver a evolução do ecossistema. Eu, no começo da GUP, nas primeiras rodadas, eu já fui perguntada sobre qual era o papel do meu marido, e se eu fosse ter filho, como que eu faria? Coisas que eu acredito, eu achava normal. Olha isso, né? E aí eu tive que também estudar sobre isso. Não, isso não é normal, não pode me perguntar isso, porque aí eu já fico mais insegura ainda, né? E eu acho que a gente tem que trocar mais. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente fala, não tem medo de falar, não. Fala assim, pô, por que você está me perguntando isso? Será que é legal? Né? Será que você perguntaria isso para uma pessoa, para um homem? Então, hoje eu dou umas cutucadinhas, né, que eu acho que é importante, sim, porque estamos formando um ecossistema muito melhor. Pô, eu perguntei porque é muito legal, né? Cada vez mais a gente vê empreendedoras mulheres no ecossistema. E a gente ajudar mais também. Por exemplo, eu sou investidora anjo de startups fundadas por mulheres. Então, eu vejo vários decks legais, mas se não tiver uma mulher fundadora, eu não vou entrar. Então, é a minha forma também de tentar ajudar um pouco mais. Mas tem as diferenças, precisamos tratá-las para que um dia isso não precise mais virar uma pauta. Mas, enquanto isso, precisa. Né? Perfeito. Acho que era justamente essa a ideia, né? Como é que a gente consegue promover mais essa inclusão.